então, estamos iniciando esta aula. Bom, pessoal, a tomada de decisão sobre capacidade, ela está presente na vida do gestor e afeta aí uma série de desempenhos. Falando de planejamento de capacidade de longo prazo. Aí a gente usa aquelas previsões de demanda, joga aquilo num horizonte de alguns anos, né, e tenta projetar o longo prazo. Tá? Enfim, tem que prever demanda, né, baseado naquelas técnicas ou outras, né, não precisa ser só aquelas, eu trouxe ali algumas das principais para a gente poder exercitar. E depois tu tem que tomar uma decisão de que tu vai fazer com a tua capacidade produtiva. Vai manter, vai aumentar, vai subcontratar, terceirizando, enfim, tem vários caminhos aí. Não é uma decisão fácil, né? E qualquer que seja o caminho, é certo que a gente vai ter repercussões no desempenho, em custos, em receita, capital de giro, qualidade, velocidade, confiabilidade. Isso vale para o longo prazo e vale para o curto e médio prazo. Quando eu estou falando em curto e médio prazo, pessoal, eu estou falando num horizonte assim, de semanas, contado em semanas, contado em meses. Digamos assim, até um ano. Tá? Curto prazo é quase que a semana que vem, ou no máximo o mês que vem. Né? O horizonte de médio prazo em planejamento da produção, ele é até no máximo um ano, né? Um semestre, um ano, e começa a entrar lá para 2 anos, 3 anos, aí já é longo prazo. No curto prazo, esse aqui é um gráfico muito típico. Esse pontilhado aqui representa a minha estimativa de capacidade. E isso aqui é minha demanda. Minha demanda varia, né? Depende da minha sazonalidade. Às vezes eu vou ter demanda menor que a capacidade e às vezes eu vou ter demanda maior. Tá? Qual é a lógica? Mas como é que o cara vai ter? Não, aí a gente trabalha com estoque. Por exemplo, se eu vou produzir nesse nível aqui, ó, e eu não tenho demanda suficiente, o que vai acontecer? Vai acumulando a minha produção. Um canto lá, vou ter uma área de estocagem. Para quê? Para que quando eu tiver a sobrecarga aqui, né, uma demanda muito superior à minha capacidade, eu vou gastando a minha produção e o meu estoque. A MOR faz muito isso, muitas empresas fazem isso. Produz antes, né, faz um estoquinho e depois vai desovando aquele estoque, à medida que tu pega ali fim de ano, pega algumas situações mais de sazonalidade mesmo. Então, a gente vai seguir essa metodologia, pessoal. Aqui eu vou primeiro aprender a medir demanda e capacidade agregadas. É a expressão que a gente dá para medições mais abrangentes, né? Eu não vou entrar em especificidades aqui, tipo de produto e tudo mais. É tudo como se fosse uma coisa só. Então, a gente chama de agregado, agrega essas informações. Tá? Então, medir demanda e capacidade andam juntos, né? Não adianta eu só saber a demanda e não saber o que fazer com a capacidade, não adianta eu só ter a capacidade e não saber prever demanda ou medir demanda. Tá? Então, primeiro passo, entender e medir as flutuações. Eu tenho que conhecer o meu setor, pessoal. Se eu vendo mais no verão, se eu vendo mais no inverno, se eu vendo no inverno, no verão e na primavera eu não vendo, isso vale para o ano. Né? O ano tem sazonalidades bem definidas de acordo com as estações, né? Épocas do ano, períodos de férias, escolares, né? Por exemplo, quem vende material escolar, quem vende uniformes, mas também tem sazonalidades às vezes no mês, né? Mais para o fim do mês o pessoal está mais sem dinheiro, aí às vezes não compra tanto, ou então já compra, enfim. Às vezes a gente encontra comportamentos distintos em vários locais. E tem na semana também, né? O nosso gasto na segunda, na terça é um, de repente no sábado e domingo é outro. Então, tudo isso aí influencia, tá? Então, eu tenho que compreender isso de uma forma mais precisa possível. Clima, festas ao longo do ano, comportamento de pessoas, políticas, questões financeiras e sociais. Tudo isso aqui afeta a sazonalidade, né? Tá? Então, alguns produtos bem sazonais aí, ó, material de construção, bebida, alimento, vestuário, jardinagem, fogo de artifício, eu nem sei se estão vendendo ainda, né? Porque proibiram esse negócio, mas em época de fim de ano aí, né? Ano novo, o pessoal gasta bastante. Tá? Férias, processamento de impostos, na época aí que todo mundo tem que declarar imposto de renda, né? Ó, gripe epidêmica, médico, agora nós estamos vendo isso. Nunca os médicos foram tão solicitados. Então, a sazonalidade pode ser impactada por vários fatores, tenho isso em mente, tá? Eu costumo dizer o seguinte, todo produto tem alguma sazonalidade. Tá? Pode até ser que seja pequena, mas tem, tá?
Agora, a maioria dos produtos, serviços, de tudo que a gente consome na vida tem média e alta sazonalidade. Não adianta, o ser humano ele é sazonal. Tá? Nós somos sazonais e acaba acontecendo isso. Muito bem, então aí a gente vai para as estratégias, né? Uma vez que a gente identificou o comportamento da nossa demanda, sabe como medir, sabe como interpretar ela. Então, tem 3 tipos de estratégias puras para a gente definir a política de capacidade de uma empresa. Tá? Elas estão todas em formas de gráfico aqui. A primeira, né, é a política de capacidade constante. O que acontece nessa política? Eu ignoro as flutuações, os níveis de atividade, e trabalho sempre com a mesma capacidade instalada. Tá? Então, aqui a capacidade em azulzinho. Ó. Observe que a minha demanda está mudando, mas eu trabalho sempre da mesma forma. Isso acontece quando a empresa tem o hábito de trabalhar com estoque o tempo todo, ela tem que se planejar para isso, e tem gestão em cima disso aí, e também quando o produto ele é muito pouco sazonal. Né? Por exemplo, venda de sal. Sal a gente não tem um período que a gente compra mais sal ou menos sal. Claro, fim de semana alguém vai dizer, mas normalmente a gente tem um consumo mensal, né, ou mesmo semanal, muito parelho de sal. Né? Mesmo que tu faça uma promoção de sal, as pessoas dificilmente vão sair correndo, aquela chamada demanda inelástica, né, para comprar sal lá, porque, né, até porque não é tão caro e coisa e tal. Então, os caras conseguem manter também capacidade constante e produção constante. Então, é muito comum em situações de baixa sazonalidade ou situações em que eu consiga trabalhar bem com estoques, eu mantenho a capacidade o tempo todo do mesmo jeito, independente das flutuações. Quando eu tenho essa situação aqui, ó, de demanda superior à minha capacidade, escrevam aí, eu gero um fenômeno, né, o pontilhado aqui está acima do azul, eu gero um fenômeno chamado de fila. Nós vamos falar muito, tem uma aula lá sobre filas mais adiante, que a gente vai. Como é que eu trato filas? Fila parece um negócio tão trivial ali, coisa de colégio, né? Não, fila a gente tem que saber gerenciar, porque senão o cliente fica insatisfeito. O ajuste de capacidade para refletir as flutuações a gente chama de política de acompanhamento da demanda. Então, vendo aqui, tem umas escadinhas, ó, na verdade, a minha demanda está mudando, tá? Só que eu vou fazendo pequenos ajustes de capacidade. Ó, aqui eu vou contratando cada vez mais gente, ou vou terceirizando, ou vou alugando máquinas. Ah, começou a diminuir, tá? Descontrata, né, desaluga as máquinas, vai indo até chegar lá. E aí depois, quando começa a aumentar de novo, então eu estou acompanhando a demanda. Precisa mais gente, mais máquinas, bota mais gente, mais máquinas. Precisa menos gente, menos máquinas, bota menos gente, menos máquinas. Então, sim, eu posso ter, por exemplo, um hospital, pensando só na semana, né, ele pode alocar uma época de carnaval lá, deixar mais gente no plantão, no pronto-socorro, de prontidão lá, porque sabe que época de carnaval, agora na pandemia nem se falou em carnaval, né, mas estou falando de outros carnavais aí. Na época de carnaval, feriadão, aquelas coisas todas, o pessoal vacila um pouco no trânsito e tem muitos acidentes, então acaba dando muita entrada no hospital. Solução do hospital para enfrentar isso aí, botar mais gente de plantão. Tá? Então, eu estou acompanhando a demanda. E nos dias que não tem carnaval, não, tu bota gente normal. Então, tu vai flutuando a tua capacidade produtiva da forma que vai havendo a demanda. Essas escadinhas aqui, ó, eu vou tentando ajustar a demanda a cada momento, ou com hora extra, ou com subcontratação, ou com algum ajuste de capacidade, a contratação de capacidade extra, tanto para os períodos de pico quanto para os períodos de baixa demanda. E esse aqui que também acontece muito, pessoal, é a gestão da demanda. É quando eu tenho uma capacidade já instalada fixa, não tem muito como mudar, então eu crio atrativos para que os meus clientes possam se sentir motivados a usar o meu produto em outras épocas do ano. Então, eu vou ter diferentes demandas que, de repente, no somatório delas, eu acabo compensando, né, e utilizando toda a minha capacidade. Vou dar um exemplo, então, mais clássico para vocês, né? Um hotel turístico, né? Então, tem lá, sei lá, veraneio ou em Gramado, né? Em Gramado acontece muito. Os hotéis, eles fazem promoções aí nos períodos de verão, né? Sabe que verão vai todo mundo para a praia, né? Depois do Natal ali, esvazia Gramado, né? Aí tu vai ver os preços dos hotéis estão lá embaixo. Aí vale a pena ir, né? Então, eles criam um atrativo, a gente chama isso de gestão da demanda. Eu provoco a demanda, é como se eu estivesse gerenciando a demanda. Crio um atrativo em preço, ou crio um evento para atrair mais pessoas, né? Então, isso é muito comum, nos fins de semana lá eles criam eventos alternativos.
Também acontece muito, né, pessoal, de essas demandas aqui serem ocupadas por produtos ou serviços distintos. A MOR lá, por exemplo, ela tem lá a linha de isotérmicos, tá? São produtos assim, garrafas térmicas, aquelas caixinhas que o cara coloca gelo e bota cerveja ali, né? Então, o que acontece? Sai tudo mais ou menos na mesma linha, né? Térmicos e isotérmicos, né? E tanto serve, no verão eu vou produzir mais caixinhas para botar gelo, cerveja, essas coisas, e no inverno mais com a garrafa térmica e coisa e tal, mas eu estou aproveitando a minha capacidade instalada o tempo todo, o ano todo, mesmo no verão e no inverno, tá? Mas produzindo coisas distintas. Tá? Então, é uma possibilidade de fazer a gestão da capacidade. Eu crio, eu provoco, né, eu vou atrás de outras demandas para a capacidade que eu tenho. Então, onde é que acontece mais isso? Em situações em que eu não tenho muito como mudar a capacidade. Já está instalado, exemplo, né? O hotel tem 200 apartamentos. Vai ter 200 apartamentos hoje, daqui a um ano, daqui a 2 anos. Se diminuir a demanda, não tem como eu desfazer os apartamentos, né? Vão estar lá sempre. Então, eu tenho que ocupar eles o máximo que eu puder. Aqui eu vou gerindo a demanda, né? Eu vou tentando criar novos produtos, promoções, para que eu mantenha a minha capacidade sempre ativa, sempre ocupada, mas não necessariamente com os mesmos produtos. Isso é que acontece muito também, né? As empresas normalmente têm mix de produtos, né? Aqui eu botei só 3, né? Normalmente eles têm mais e com isso aí eles conseguem manter a sua capacidade ativa produzindo vários tipos de produto. É óbvio que aquilo não é uma regra rígida, assim, eu posso ter políticas mistas. Na verdade, né, não tem uma regra assim, tem que ser essa política para esse tipo de empresa. Cada empresa usa a política que achar melhor, ela vai fazer os cálculos dela lá e isso vai conduzir a tomada de decisão. E em cima disso, então, ela escolhe a política mais adequada. E tem uma série de fatores, principalmente custos. E o cuidado, né, pessoal, que a gente tem que ter é, na hora de tomar decisão, pesar direitinho todas as questões, né? Normalmente, as políticas são decisões mistas, né? Eu vou fazer um pouquinho de constante num período do ano, um pouquinho variável numa outra época do ano, em outras épocas eu vou fazer gestão da demanda, enfim, dá para juntar tudo, tá? Só que eu tenho que calcular cada uma dessas situações. Então a gente tem que cuidar, né, pessoal? Sempre custo e serviço ao cliente é o que interessa, né? Por exemplo, hora extra. A decisão de hora extra não é uma decisão fácil. Pelas leis do sindicato, dependendo, durante a semana eu vou pagar 50% a mais e no fim de semana eu vou pagar 100% a mais do salário hora do meu funcionário. Eu tenho que saber que isso aí vai implicar lá, vai aumentar o custo da minha produção, do meu produto. E eu não posso repassar isso para o meu cliente. Então vai diminuir minha margem. Então tem que avaliar se vale ou não vale a pena. Tá? E, por outro lado, a capacidade constante gera estoques. Estoque é um espaço onde eu guardo coisas. Esse espaço não sai gratuitamente. Né? Tem que ter vigilância, tem que ter controle de praga, se for questões alimentícias, tem que ter uma série de outros cuidados ali para evitar deterioração no estoque. E isso também se gasta, né? Todo estoque tem um custo, além de ser capital parado. As empresas detestam, os departamentos financeiros detestam. E eu não posso também deixar de atender meu cliente, né? Se eu trabalhar com capacidade constante, falei há pouco, eu vou ter o risco de ter filas. O que acontece com o cliente que está esperando na fila? Fila é o seguinte, pessoal, não é só aquela fila, uma atrás do outro, que nem a gente imagina. Fila é qualquer situação onde eu chego lá para comprar um produto, né, que seja pela internet, e os caras me respondem assim, ó, estamos lotados, o seu produto, né, só será produzido daqui a 2 semanas. Acabei de entrar numa fila, mesmo que seja virtual, né, porque os caras não têm capacidade de me atender na hora, então eles vão me empurrando, ó, se tu voltar daqui a 2 semanas, ou esperar 2 semanas, a gente te atende. Entrei numa fila. Só que isso, o que acontece, né? Pode ser que eu não goste disso. Não, não vou esperar. Quantas vezes a gente já fez isso? Não, o cara me deu 2 semanas, não vou esperar, vou tentar procurar um outro, mesmo que pague um pouco mais caro. Então está sujeito a tu perder o cliente, isso também é prejuízo. Então, olha como a decisão é complexa, tá? Então, a gente vai ver agora algumas técnicas para ajudar isso, né? A primeira que nós vamos aprender, e essa que interessa na aula de hoje, são as representações acumuladas. Teoria das filas é uma outra aula. Então, eu tenho que saber lidar com estoque, eu tenho que saber lidar com fila e tenho que saber as repercussões, principalmente em custos e serviço ao cliente. Não posso deixar ele reclamando lá. Então, tá aqui, ó, pessoal, as várias formas que se faz isso, né? Para se elevar a capacidade, pode ser necessário utilizar de hora extras, terceirização, aluguel de maquinário, instalações, contratação de novos fornecedores, enfim, tudo isso aí num período de alta, ali eu vou ter que correr atrás. Para se reduzir a capacidade, pode ser necessário dispensar pessoal, reduzir a jornada de trabalho. Olha o que aconteceu agora na pandemia com muitas empresas, né? Desativar equipamentos.
renegociar contratos com fornecedores, né? Aconteceu muito. Eu sou fornecedor de muita empresa aqui em Santa Cruz. O que aconteceu na pandemia? Muita gente me chamou, eu consultor, né, Marco Fossel, e disse assim, Marcão, tá vendo aqui, ó, baixou pela metade a nossa produção com esse negócio de pandemia, não vamos poder manter o contrato contigo, pelo menos nos próximos meses. Então a gente suspende o contrato. Eles não cancelaram, ninguém cancelou, felizmente. Mas aí vão deixar em suspensão. Óbvio que eu já conheço todo mundo há muito tempo, aí a gente flexibilizou. E depois que a coisa agora está voltando a mais, nos chamaram de novo. Mas aí já um chamou integral, outro chamou mais ou menos. Não, vamos iniciar com 50%, com a metade das horas que tu destinava, né? Então, acaba que eles negociaram comigo, né? E não só comigo, com todos os fornecedores. Né? E os custos dessas alterações, tá, pessoal? Eles têm que ser levantados, tá? E aí vocês usam todos os aprendizados de custos que vocês têm, custos fixos, custos variáveis, e também comparar com os custos de estoque, tá? Para ver qual é a melhor opção. Tá? Então, toda vez que eu tenho duas situações, lá, tudo bem, custo de fazer fila, custo de fazer estoque, custo de diminuir a produção, custo de aumentar a produção. Em caso de filas, a gente também tem que considerar os custos de reclamações de clientes, que normalmente logística de compensação, tem que fazer um agradinho para o cliente não ir embora, né? E também o cliente satisfeito, que a gente sabe que vai espalhar por aí que a minha empresa não é competente. Tá? Então, tem perdas, inclusive, intangíveis, coisa que tu não consegue medir, tu só sabe o que vai acontecer. Então, pessoal, a representação acumulada é um gráfico onde a gente vai fazendo um cálculo acumulado da demanda, do estoque e da produção. Depois a gente vai ver uma tabelinha que a gente constrói ali, né? Então, vamos considerar aqui que, de novo, né, a minha capacidade é o azulzinho e o pontilhado aqui é a demanda. A demanda, então, no acumulado sempre aumenta, né? Quando a gente faz uma representação acumulada no gráfico, ele só tende a aumentar. Tá? Nesses períodos de menor inflexão aqui, significa que a demanda está baixa. De maior inflexão aqui, de maior aclive, né? Significa que ela está alta. E depois, né? Então, é uma flutuação que tem em função de sazonalidade. Então, aqui, ó, eu estou com capacidade normal, tá? Se a demanda está baixa, eu estou produzindo para estoque. Aqui eu estou quase no 0 a 0, ó. Eu estou bem em cima da linha pontilhada, então eu elevei a minha capacidade, me equiparei com a demanda, então aqui não, nesse ponto aqui não está gerando estoque, e aqui eu tive que diminuir de novo a intensidade, ó. Então reduzir a capacidade para me alinhar de novo. Tá? Tudo isso aí vai ter repercussões e os números vão revelando como é que nós estamos nessa jornada. Tá? Então, era essa partezinha que faltava aí para a gente especificar.